Hoje, então, nós temos um domingo específico para as parábolas, né, Cléo? Sim. Eu já agradeço desde já o trabalho, todo o esforço da Cléo em estudar e vir aqui compartilhar conosco sobre hoje a parábola dos talentos, né? Então, obrigado, Cléo, a palavra é tua. Bom dia a todos. Essa parábola é bastante extensa, tem bastante ensinamento, e eu vou fazer uma síntese aqui para vocês. Essa parábola está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 15. E também nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, item 6, no qual trata: não se pode servir a Deus e a Mamon. Essa parábola especificamente vai tratar do processo evolutivo pelo qual cada um de nós está. E como ela é bastante extensa, hoje eu preferi passar um vídeo, um filminho sobre o que é a parábola dos talentos, e aí nós vamos comentar item por item. Então, deixa eu ligar aqui para vocês visualizarem. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí, melhor passar o vídeo que vocês conseguem entender um pouquinho mais a história daquela época, né? Mas nós precisamos, para compreender essa parábola de forma melhor, precisamos entender quais são as interpretações aí. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Quem que é o Senhor aí que ele conta nessa parábola? Senhor é Deus, né? E os servos que ele chama para entregar os talentos? Os servos somos nós,
né? Toda a humanidade. E os talentos aí, as moedas que foram dadas, são os bens e os recursos que a providência divina nos outorga para sermos empregados em benefício próprio ou dos nossos semelhantes. Então, esses talentos tanto podem ser usados para nós mesmos ou para os nossos semelhantes. E o tempo concedido para a movimentação desses talentos, né, que é a ida e vinda desse Senhor na viagem, é a nossa existência terrena. Então, como eu já havia falado no início, essa parábola vai tratar especificamente do nosso processo evolutivo, porque ela fala sobre a multiplicação dos nossos talentos, que tem por finalidade o nosso processo evolutivo. Então, em toda oportunidade, Jesus já havia, aliás, em outra oportunidade, Jesus já havia falado da multiplicação. Qual outra oportunidade foi essa? Quando ele trata da multiplicação dos pães, dos peixes, né? Não sei se vocês lembram das outras histórias, quando eles jogam a rede, vem aquele peixe, quando Jesus multiplica a quantidade de pão para alimentar mais pessoas. E o que nós podemos entender dessa multiplicação? Concretamente, essa multiplicação naquela época é considerado milagres de Cristo, né? Mas subjetivamente, o que Jesus quis dizer aí? É um ensinamento sobre o milagre da nossa vida, que é o multiplicar os talentos. Então, Jesus, em todo o seu evangelho que ele veio aqui pregar para a gente, ele multiplicou o amor. E é isso que é o grande cerne, o importante aqui. Nessa parábola, Jesus assinala que nós nascemos com bem emprestados. Estes não são nossos, e sim do Senhor. Quando ele fala lá do talento que ele entrega, ele deixa muito claro que esse talento que ele é simplesmente emprestado àqueles servos. Por isso, quando ele entregou seus bens, faz clara alusão do não pertencimento pessoal daquilo que o ser humano recebe ao nascer. É o caso do nosso corpo físico, da nossa saúde, da nossa família, do ambiente, dos pertences que lhes constituem a existência. Tudo isso não é nosso, tudo isso é emprestado. Em palavras simples, poderíamos pensar que pensar como Jesus, que ele nos ensinou a multiplicar todas essas coisas que nos foram emprestados. Receberemos, então, a saúde. Se nós recebermos a saúde, devemos multiplicar com mais saúde. Não necessariamente aí a gente tem que pensar que é só o cuidado físico com o nosso corpo, mas, sobretudo, a nossa saúde espiritual. Neste caminho de pensamento, ensina-nos Jesus que o Pai nos empresta do seu amor para que nos tornemos verdadeiramente nossos os talentos multiplicados. Então, quando ele ensina que se nós transformarmos esse talento, né, se nós conseguirmos multiplicarmos esse talento, aí sim, efetivamente, esses talentos serão nossos, passa a ser nossos e não apenas emprestados. Até conquistarmos o que é nosso, tudo o que temos nos é emprestado. Tudo. Assim, nossos filhos não nos pertencem, os bens materiais não são nossos, e nem mesmo o corpo físico é um bem próprio. São bênçãos emprestadas e, como tais, não temos o direito de dispor delas livremente. Este é um pesado golpe no personalismo e na noção de posse que a gente tem. A gente fala assim, meu filho, meu corpo, meu bem. Então, a gente costuma fazer isso e, na verdade, nada disso é nosso efetivamente.
E a gente tem que pensar, saber diferenciar o que é físico e o que não é físico. Mas, na verdade, possuímos uma ilusão, né? Uma ilusória impressão de posse diante das oportunidades que nos são emprestadas para serem multiplicadas na forma de talentos verdadeiros. De fato, nada do que nada do que não podemos levar do corpo físico é nosso. Tudo que fica é emprestado. Somente é nosso aquilo que levamos conosco, seja bom ou ruim. E aí eu vou começar a discorrer algumas partes da parábola para a gente entender melhor. Lá em Mateus, aí ele começa a falar que pois será como um homem que ausentou-se do país, chamou seus servos e entregou os seus bens. Aí a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1 talento. A cada um segundo sua própria capacidade. E ausentou-se do país imediatamente. Isso é o trecho da parábola. Então, deu a cada um os seus talentos, né, em termos de quantidade, mas de acordo com a capacidade de cada um. A distribuição desses talentos em quantidade desiguais, ao contrário do que pode nos parecer, nada tem de arbitrário aí com o Senhor, tá? Nem de injustiça, pois ela baseia-se exclusivamente na capacidade de cada um, que é adquirida antes da presente reencarnação, em outras jornadas evolutivas. Então, a gente já vem com uma carga de capacidade, de talentos, de outras jornadas evolutivas. Nós vamos aprendendo aí conforme a nossa caminhada. Por isso, nós não nascemos em condições iguais, apresentamos diferentes níveis evolutivos e variadas capacidades que são resultados das reencarnações anteriores, constituídas de experiência e aquisições diversas, conforme a idade evolutiva e as conquistas pessoais alcançadas. Cada um tem um tempo aí também, tem uma idade evolutiva, tem as suas conquistas, ninguém é igual. Os espíritos renascem aos milhões no planeta. E mesmo dentro de uma família, observaremos que é diferente o potencial e a capacidade individual de cada um de nós. Numa família, a gente nem sempre vê que todo mundo está no mesmo processo evolutivo. Pode ser que a gente reencarne várias vezes na mesma família. Uns recebem, então, 5 talentos, outros recebem 2 e outros recebem apenas 1 talento. O recebimento se dá a cada um segundo a sua capacidade, como diz lá no início da parábola, nesse trecho. Ou seja, conforme a bagagem espiritual que nós carregamos conosco mesmo. Então, nós temos uma bagagem aí que nós vamos trazendo de toda a existência. Desta forma, os que recebem 5 talentos, se a gente for analisar, cada um de acordo com essa capacidade, aquele que recebeu 5 talentos são espíritos já mais experimentados, né? Mais vividos, que aqui reencarnaram muitas vezes em missões de repercussão social. Nós vemos Madre Teresa de Calcutá, nós temos tantas outras personalidades que passaram aqui na Terra, como Chico Xavier. Nós temos vários nomes aqui que nós poderíamos estar falando. Os que receberam 2 talentos são destinados a tarefas restritas ao âmbito familiar. Muitas vezes nós aqui estamos recebendo esses 2 talentos aí, porque nós estamos muito ligados àquele convívio familiar. E os que recebem 1 talento não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos,
eles têm ainda, estão lá no início da caminhada. Eles precisam adquirir as suas virtudes ainda, que ainda faltam nele. Então, essas pessoas estão menos evolutivas, têm menos tempo de progresso espiritual, e por isso eles não têm muita capacidade, e eles ainda estão no início da sua caminhada evolutiva. E aí nós vamos ver mais um trecho aqui. Tendo partido o Senhor, o que recebera 5 talentos, trabalhou com ele e recebeu outros 5. Então, os servos que fizeram os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a cultura, a fortuna, o poder, a saúde e os dons que foram distribuídos para ele. Então, esses servos, eles sabem multiplicar e sabem cumprir efetivamente a vontade de Deus. O servo que deixou improdutivo aquele talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simboliza os homens que perdem as oportunidades ensejadas pela providência divina para o seu adiantamento espiritual. Então, eles têm um processo, eles estão progredindo ali, só que muitas vezes eles perdem essa oportunidade, né? Oportunidades essas que lhes chegam através, muitas vezes, de uma enfermidade a ser sofrida com paciência, de um grande dissabor a ser recebido sem desespero, de um filho desobediente ou rebelde a ser tratado com especial atenção e carinho, de um inimigo a ser conquistado, ou uma condição adversa a ser superada pelo esforço e perseverança. Então, tantas expiações, talvez, que essa pessoa vai passando aí, e ela não se dá conta que é para o próprio processo evolutivo, de acordo com a capacidade dela, para essa pessoa se melhorar. Esse terceiro servo também é representado por aquelas pessoas que, ao tentar encobrir suas faltas e justificarem as suas fraquezas, elas sequer hesitam de atribuir deméritos aos outros de forma puramente imaginária. Você já viu aquelas pessoas que tentam denegrir a imagem do outro para se exaltar? É isso daí. Essas pessoas, eles sequer ficam calados ali no momento e conseguem progredir assim mesmo, né? Fazer um exame de consciência ali, e elas acabam desmerecendo outras pessoas para se exaltar. Lembremos ainda aqui outro ensinamento de Jesus, que ele fala o seguinte: muito será pedido a quem muito foi dado. A gente sempre ouve muito aqui no centro, né? Dentro do Espiritismo, isso. Muito será pedido a quem muito é dado. Por isso, aquele que recebe 5 talentos foi reclamado outros 5 talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, mais 2 talentos. E ao que recebeu 1 talento, a exigência também só foi de 1 talento. Não importa que sejam 5, 10, 2 talentos. O que importa é que esses talentos sejam multiplicados. Isso que importa para Deus. Trabalhar com os talentos significa valorizar cada empréstimo recebido e ganhar a mais através de um bom uso que se deve fazer de cada um desses talentos recebidos. Um exemplo disso é receber saúde física e multiplicá-la em saúde espiritual. É o caso do trabalho espiritual em favor de quem precisa. Se eu possuo saúde, uso-a para mim, mas também eu a multiplico, dando aos outros de forma de atividade no campo da benevolência e do amor ao próximo. Se eu recebo a oportunidade de nascer em um lar
que me possibilite o estudo e boa condição para crescimento pessoal, seja no campo físico, no social, no qual eu me situo. Então, eu utilizo essas bênçãos para mim mesmo, né? Mas também eu as multiplico, gerando bem em torno de mim mesmo, criando trabalho, oportunidades, distribuindo conhecimento e dando do meu próprio tempo para que o meu derredor possa ver a ampliação dos talentos para além de mim. Então, se eu tenho oportunidade de nascer num lar onde eu tenho condição de aprender, que eu possa transmitir isso daí e multiplicar esses talentos, dando oportunidade para aquelas pessoas que estão ao meu redor, possam também progredir, multiplicar os seus talentos. Nas atividades espirituais, observamos isso também. Quem dá de si mesmo gera um campo espiritual favorável para a ação da espiritualidade superior, como é o caso dos trabalhos espirituais realizados nos centros espíritas, com nítidos benefícios junto a multidões de necessitados que são socorridos todos os dias, nos dois campos da vida, seja entre encarnados e desencarnados. Então, se eu tenho esse campo vibracional positivo, eu também multiplico esse talento e distribuindo para aqueles que estão ao meu redor, seja encarnados ou desencarnados. Um talento também que é muito importante ser relatado aqui, e que a gente ouve muito falar que hoje, nós estamos em tempos de pandemia, né? É o talento do poder. Quantas pessoas têm poder de decisão, de colaboração, de criação? Eles têm o poder de estar ajudando o próximo. Muitas pessoas estão usando mal esse talento, a gente está vendo em tempos de pandemia, né? Não fazendo as leis adequadas, não utilizando dinheiro em locais adequados, em favor do bem. Então, eles estão fazendo mau uso desse talento. Esse talento, ele deve ser sempre aproveitado em prol do bem comum, e está sendo muito mal utilizado. Desse modo, não importa se são 2, se são 5 talentos que serão multiplicados, o sentimento de gratificação é o mesmo para aquele que multiplicou, conforme assevera Jesus quando ele diz aqui nessa parábola, sobre muito te constituirei. E a gente vai falar dessa frase mais para frente, tá? E eu vou ler mais um trecho da parábola, bem grande, mas só para a gente se situar onde nós estamos aqui. Diz, aproximando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo, Senhor, 5 talentos me entregastes, vê, gastei outros 5, ganhei outros 5, di-lhe seu senhor, ele diz o Senhor, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximou também o que recebeu 2 talentos, disse o Senhor, né? 2 talentos me entregaste, vê, ganhei outros 2, disse-lhe o Senhor, excelente, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te constituirei, entra na alegria do Senhor. Neste caso, deu-se àquele que já tinha bens. Então, Jesus dá os talentos para aquele que já tinha bens, para que ele pudesse acumular. O que não quer dizer que houve aí uma má distribuição. Você está tirando daquele que não tem e dando para aquele que já tem. Não é, a gente tem que analisar que isso não é uma má distribuição desses bens, mas sim aquele que diligencia e tenta multiplicar seus talentos, recebe auxílio e proteção para aquele que possa aumentar suas virtudes.
E quando Jesus diz assim, entrar na alegria do teu Senhor, né? Porque ele fala lá, né, que entra na alegria do teu Senhor, porque você multiplicou os seus talentos, significa o sentimento de contentamento interior pela tarefa realizada externa e internamente. Quando você multiplica esse talento, você simplesmente entra na alegria do Senhor, não só para você, né, internamente. A gente vê aí muitas ações que a gente faz no centro, muitas atividades que às vezes a gente falava, nossa, seria cansativo, igual a gente trabalha no frango o dia todo, mas a gente sai tão realizado, tão feliz das atividades que a gente faz no centro, que a gente entra nessa alegria, nesse contentamento do Senhor aí. Como também a gente faz bem externamente. É bastante revelador quando Jesus assevera nessa parábola sobre o muito te constituirei. Porque ao constituir, nesse ponto, sim, o talento deixa de ser apenas um empréstimo e se torna uma aquisição própria, uma constituição pessoal e permanente do indivíduo. Então, a princípio, a gente recebe esses talentos, nós vamos progredindo, mas a partir do momento que a gente acumulou esses talentos, ele interioriza dentro da gente, a gente se constitui, e aí sim ele deixa de ser um simples empréstimo e passa a ser uma constituição pessoal, permanente de cada indivíduo. Aquilo que você adquiriu como talento, como virtude, ela é sua e não é mais tirado, porque nós não regredimos no nosso processo evolutivo. A tendência nossa é sempre progredir no nosso processo evolutivo. Quando esse contentamento é percebido e constatado pelo espírito, isso significa dizer que o ser multiplicou dentro de si um potencial que antes não havia sido desenvolvido e que agora passa a ser uma aquisição espiritual definitiva, ou seja, um bem espiritual. Então, ele é seu e aí não vai mais retornar esse processo evolutivo. Porém, o que recebera um saiu, é mais um trecho da parábola. Porém, aquele que recebeu um, cavou a terra e escondeu a prata do seu senhor. O que recebeu um talento é o que menos condição espiritual ele apresenta, né? Como nós já havíamos falado. Ele representa a condição do espírito ainda muito materializado, que não percebeu a necessidade de ampliar as suas possibilidades. Ele está no processo evolutivo dele muito inicial, ele nem se dá conta de que ele tem que progredir espiritualmente, ele está muito ligado ainda às coisas materiais, né? Como todo indivíduo é preso no próprio egoísmo, muitas vezes no medo, ele não faz, ou por egoísmo, ou porque ele tem medo de fazer aquilo pelo outro, né? Então, ele vem e enterra esse talento. Então, significa que cavou a terra e enterrou-se junto, porque ele simplesmente fica ali enterrado, não faz nada para o seu processo evolutivo. Enterrar-se significa viver apenas na materialidade da vida, consumindo e consumindo-se, entendeu? Não só consumindo a vida ali, mas também se consumindo. São todas as pessoas que se cuidam, guardam, conservam e retêm os pertences da vida para si mesmo. Então, eles só cuidam, guardam e conservam e retêm os bens da vida para si mesmo. São todos os que vivem apenas para si, ou no máximo,
para os seus familiares de experiência afetiva aqui momentânea, de interesses próximos. Então, quantas pessoas a gente vê que não é aquelas pessoas que atendem os seus familiares também, mas é aquelas ali que só vê a sua família, só cuida da sua família, só faz aquilo que se interessa para ele próprio, né? Ou os mais próximos possível. Ah, vou fazer pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha esposa, ali e ponto. Ele não consegue expandir esses talentos, né? E sempre o acumular, né? Para a finalidade própria ou daqueles próximos a eles. Atualmente, infelizmente a gente pode falar, nós vivemos em uma sociedade de valores predominantemente narcisísticos, né, e egoístas. Infelizmente, ainda nós vemos muitas pessoas egoístas aí e pensando só em si. Esse personalismo é tido como uma virtude, aparentemente, externamente. Muitas pessoas olham esse ser como uma virtude, e é muito confundido com uma autoestima, que é estimulado e aplaudido muitas vezes pelas pessoas. Assistimos, na verdade, um desfile nesses tempos de egocentrismo, de um festival de aparências que, na verdade, é uma era de vaidades. Eu sou advogada e acho que todos sabem que é uma profissão que a gente vê muito disso, aquele egocentrismo, a autoestima muito elevada, a aparência, né? Quantas pessoas já chegaram, não só na minha profissão, em outras profissões também, mas isso a gente também julga, hein, gente? O cara deve ser bom, ele tem um carrão, você viu? Tem uma casa. Gente, não é o ter aí, é a capacidade da pessoa, né? Então, nós estamos vivendo atualmente, eu não sei se isso já foi pior, mas eu sinto no ambiente de trabalho, às vezes a gente encontra muito isso, esse eu muito exacerbado, esse egocentrismo, sabe? As pessoas querem aparecer, quantidade de lives que a gente tem visto pela internet, que você vê que a pessoa quer muito se mostrar, tentar se valorizar para o outro, um excesso das aparências aí que não leva a nada, como a gente está vendo aqui. E vou ler mais um trecho aqui da parábola. Mas aproximando também o que tinha recebido um talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifa aonde não semeaste e que recolhes onde não espalhaste, temendo, que é aquele que eu comentei lá, por medo ou por egoísmo, temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, saibas que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Porquanto devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento, e dai aos que têm 10 talentos, pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Quando eu li essa parte aqui, eu falei, nossa, essa parte da parábola parece aquele Deus punitivo do Velho Testamento, né? A gente também tem que lembrar que época que Jesus estava lendo essa parábola, né? Na qual o Senhor dizia que tira até os bens que lhe parece ter, né? Que lhe parece ter e entrega-se para outro.
e lá vai haver muito choro e ranger de dentes. Imagine só, não parece aquele Deus punitivo, parece que está penalizando aquela pessoa que não evoluiu. Mas não é bem isso. Isso significa que aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebeu da misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimento a incúria, a preguiça, a má vontade que deu provas, quando se verá privado até mesmo do pouco que teve em empréstimo. Então, nas futuras reencarnações, aquilo que ele recebeu e não aproveitou, muitas vezes ele vai até ficar privado dessa situação. Vamos lembrar assim, uma pessoa que vem muito rico nessa reencarnação e não aproveita nada disso para o próximo, para multiplicar os seus talentos, né? Não só para si, mas para o outro, né? Aí ele vem numa próxima reencarnação pobre, totalmente pobre a ponto de passar fome, né? Então, aí ele vai espiar toda essa preguiça, essa má vontade de multiplicar esses talentos. Então, não é uma punição de Deus, mas é simplesmente para que ele possa valorizar e possa progredir de uma certa forma. E por isso que fala, haverá muito sofrimento nessa reencarnação para essa pessoa. Também nós podemos interpretar essa frase, né, que é a questão do pranto e ranger de dentes, né, descrito nessa parábola, o começo na própria existência, ou seja, não precisa ser a próxima reencarnação. A gente sempre imagina que é a próxima reencarnação que a gente vai sofrer, né? Ah, vamos aproveitar agora, na próxima eu vejo o que eu vou fazer, não é? Então, e às vezes não é isso. Pois, às vezes, a nossa sentença pode ser aqui mesmo, porque a consciência, muitas vezes a nossa consciência é a nossa própria sentença aí, né? E o próprio indivíduo, ele se pune e empobrece a sua vida interior aí, porque ele mesmo sabe que ele não está fazendo uma boa caminhada e não está multiplicando esses talentos. Então, assim, então só na próxima reencarnação que eu vou passar toda essa dificuldade porque eu não aproveitei bem os meus talentos hoje? Talvez não. Talvez nós mesmos, lá dentro, nós temos na consciência do que é certo e o que é errado, e nós mesmos vamos nos sentenciar, nos punirmos sobre aquilo que a gente realmente não está fazendo corretamente. Exemplo dessa situação encontraremos em todas as pessoas que se preocupam excessivamente com dinheiro. Normalmente adoecem porque ajuntam, acumulam e não o utilizaram. Muitos são que se privam, inclusive, do conforto pessoal para não gastarem. Vivem o fantasma da possibilidade de perder do que ganharam e, assim, são ricos pobres, porque têm a moeda, porém não usufruem e nem a distribuem. Vocês já viram pessoas assim? É tão comum, gente. Tem gente que economiza até nos bifes que vai comprar para o almoço, porque não pode gastar e só vai acumulando. Outros tornam-se escravos do trabalho, pois na preocupação de produzir para ganhar, esqueces de viver na sociedade com os outros e também com seus familiares. Costumam, você já ouviu falar aquele termo assim, enterrou-se no trabalho? Não estou dizendo que não é para trabalhar, mas tem gente que simplesmente só vive para o trabalho, efetivamente para o trabalho. Esquece que ele tem também um convívio familiar, ele tem um convívio em sociedade. Então, ele fica só ali.
Não fosse suficiente a miséria humana em que vive, ainda o Espiritismo alerta que a vida não se encerra no túmulo, e assim, na continuidade da vida espiritual, tudo que se acumulou na vida material aqui permanece, e o espírito desencarna sem nada do que ajuntou com tanta dedicação e esmero. Por isso que a gente diz que caixão não tem gaveta, gente. A gente fala assim, ó, a pessoa vive totalmente nessa miséria, miséria seja espiritual, miséria, ela vive mesmo como se ela não tivesse absolutamente nada. Só que tudo aquilo que ela juntou na vida material, aí depois ela desencarna e vê que tudo aquilo que ela teve tanta dedicação e esmero para cuidar, para juntar, ela não vai levar nada disso. E ao perceber a continuidade da existência, essa pessoa, ela simplesmente entra em desespero. E o ranger de dentes aí é devido ao apego e à ignorância que a gente vê muito nas sessões mediúnicas aí do centro. Quem participa pode perceber como que a pessoa é apegada àquilo. Não é, aí a gente não vai pensar nem só na matéria, viu, gente? Tem gente que é apegada a uma pessoa de forma tão grande que ela quer ficar junto. Então, essas pessoas não se dão conta que esses bens não eram seus, foram emprestados e devem ser devolvidos. Como não foram multiplicados, a conta espiritual dessas pessoas muitas vezes está zerada e ela chega ao plano espiritual sem méritos conquistados. Lembremos também que nossas obras também não são nossas. Muitas vezes a gente ajuda a conquistar uma obra e a gente acha que é nossa. Há um apego a esse bem. Podemos, às vezes, nos apegar a nossos títulos, nossas obras que a gente faz aqui na Terra. E tem, olha, gente, eu não vou lembrar agora de um exemplo, mas tem um padre, eu não vou lembrar agora a história, mas que ele constrói uma obra de bem aqui, mas ele efetivamente precisaria sair dessa obra, ele estava muito apegado a essa situação. Não vou lembrar, um dia eu lembro, eu conto para vocês. A permanência do sentimento de posse é uma maneira de se enterrar também, gerando sofrimento, sentimento de injustiça todas as vezes que esses bens nos são arrancados. Todas as vezes, todas as reencarnações, ou seja, mesmo na vivência aqui dessa existência terrena, todas as vezes que a gente fica sem um bem, a gente fica em sentimento, sofrendo por essas questões, né? Portanto, o convite aí nessa parábola é a multiplicação, né? A multiplicação feita por Jesus há quase 2000 anos ainda continua ecoando para todos nós. Essa parábola é extremamente recente. E para finalizar aqui, você viu que eu nem li muitos trechos de livros e tal, mas esse aqui eu falei, esse eu não posso deixar de falar. Tem o livro Moradias de Luz, de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier, que ele descreve que há duas importantes representações de talentos divinos, que é o tempo e a oportunidade. Assim, segundo ele diz o seguinte: se dispõe de 1 hora, não lhe percas o sublime valor substancial. Com ela, é possível a obtenção de novos ensinamentos, o cultivo da fraternidade, a bênção do consolo ao irmão que padece nos braços constringentes da enfermidade, a conversação sadia que auxilia ao próximo necessitado, a escrituração de uma carta amiga e edificante, a plantação de algumas árvores preciosas que mais tarde
oferecer-se-ão asilo seguro. Não desperdices o sagrado talento dos minutos, comprando com ele as amarguras da crueldade, dos remorsos, do crime, as aflições da maledicência ou as espinhosas sementes da leviandade. Qualquer minuto é importante, uma palavra é importante. Portanto, por meio desses dois ensinamentos que todos nós temos tempo, não precisa ser 1 hora, basta ser 1 minuto, uma mensagem para o WhatsApp, uma palavra amiga, um consolo, um telefonema. Todos nós podemos multiplicar nossos talentos, colaborando com os alicerces indispensáveis à paz própria da nossa existência e também que nós possamos colaborar diante da obra divina. E que Jesus nos abençoe. Já falei muito hoje. Obrigado, Cléo. Então, nós vamos agora abrir a oportunidade. Agora nós temos a oportunidade. Nós estamos usando bem a nossa 1 hora? Não precisa ser nem 1 hora, basta 1 minuto que você tem de oportunidade. Então, agora, quem quiser fazer algum comentário, por favor, pode escrever no chat. Ou então, pode levantar a mãozinha para a gente conversar um pouco. Nós temos 10 minutos. 9. Eu quase não fiz essa parábola para vocês, porque o Adriano já tinha feito uma vez, né? E aí, Adriano, o que você pode colaborar aí com a gente também, desses ensinamentos, dessa parábola? Eu estava até ouvindo aqui, eu fiz algumas anotações, mas exatamente eu fiz pensei em 2 situações enquanto você estava fazendo a exposição. O que primeiro é a questão da imortalidade, né, da nossa alma, e com a lei de progresso, né, que a gente fica estudando a parábola dos talentos. O que Jesus falou de parábola dos talentos? A gente imagina, então, que são, independentemente do tipo, são oportunidades que Deus, né, nos coloca nas mãos para quê? Para a gente evoluir. Que aí a gente fala em evolução, não dá para a gente lembrar só da vida material. Se a gente considerar apenas uma vida, a unicidade de existência, não tem sentido. Então, essas oportunidades, elas servem para a evolução do espírito imortal, considerando, né, as várias existências físicas. Aí eu estou falando um pouquinho diferente, não estou focando tanto no detalhe da parábola, mas eu fico imaginando assim o sentido do que Jesus trouxe para a gente. Então, considerando essas oportunidades para a evolução do espírito imortal, porque nós temos em nós aquelas virtudes latentes, né, que precisam ser desenvolvidas. Então, a gente, através das reencarnações, através dessas oportunidades, a gente vai desenvolvendo essas virtudes, eliminando uma das causas que nós temos desde de criados, que é a ignorância, né? É a simplicidade, no caso, simples e ignorantes, né? Ignorantes em relação aos conhecimentos. Então, a gente vai eliminando a ignorância e também eliminando aqueles vícios morais, que são os hábitos
contrários às leis de Deus que nos trazem o sofrimento, as dificuldades, né, vão piorando a nossa caminhada. Tudo isso para quê? Aquilo que a gente conversa sempre aqui no domingo de manhã, aqui, a gente está buscando a nossa paz e a nossa felicidade. Eu acho que se a gente fizer essa pergunta aqui para todos nós, para o mundo inteiro, a gente vai ter sempre a mesma resposta. Todo mundo quer ter paz e felicidade. Todo mundo. Então, essas oportunidades, esses talentos, Deus nos coloca nas mãos, não são para ficar passivos, enterrados, para a gente usar, para a gente exercitar eles, como você colocou no início da palestra, em benefício dessa nossa evolução, e se a gente conseguir dividir, a gente consegue ajudar também os demais, que era o que o Cristo fez, né? O que o Cristo fez. E aí, finalizando o meu comentário, essas oportunidades têm tudo a ver, então, com uma lei geral que faz parte lá das 10 leis do Livro dos Espíritos, que é a lei de progresso. Quer dizer, a parábola dos talentos tem como base a lei do progresso. As oportunidades nos oferecidas para o nosso crescimento, e se caso a gente não aproveitá-las nos momentos em que estão em nossas mãos, essas oportunidades, a gente vai estar sujeito a uma outra lei, que ajuda a lei do progresso, que é a lei de causa e efeito. Quer dizer, a gente recebe na medida que a gente tem condição, vai evoluindo, se eu escorrego, a lei de causa e efeito vai nos empurrando através da dor para frente. Então, era mais ou menos esse raciocínio que eu estava fazendo enquanto você fazia a exposição. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor. Edson, você está aí? Já levantou a mão. Obrigado, Cleomar, pela explicação da palestra. Eu gosto muito dessa palestra, dessa parábola. Geralmente, eu coloco assim, né, quando eu falo dela, que nós temos os talentos que todo mundo tem, o corpo, a família, as coisas materiais, mas nós temos talentos individuais, aqueles que são próprios, que nós vamos adquirindo durante a nossa trajetória como espíritos. E nessa vida, esses talentos individuais, eles que nos diferenciam. Nesses talentos individuais é que nós somos melhores que outros para fazer determinadas coisas. Então, eu sempre tenho essa convicção que nós devemos buscar em nós quais os melhores talentos individuais que temos para desenvolver, porque eles serão esse talento que Deus nos deu de diferencial, não, porque nós alcançamos durante muito tempo, mas Deus nos deu a oportunidade de, nessa vida, aplicá-lo, seja ele o confirmado pelos 5 talentos ou pelos 2, mas na maioria de nós é um talento só. Mas esse talento é diferencial. Só que, por medo algumas vezes, por falta de coragem, mas na maioria das vezes, por uma baixa autoestima, nós não empregamos esse talento. Então, nós nos achamos tão ruins, tão maus, tão pequenos, que nós não colocamos esse talento ao bem dos outros. Muitas vezes os outros são aqueles dentro de nossa casa. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos ficar meio chateados com os erros, sim, mas nós vamos ficar mais chateados na nossa vida com as oportunidades de bem que tivemos de fazer com esses talentos originais, os talentos individuais que nós não fizemos. Então, é uma coisa que eu gosto muito de pensar. Obrigado. Edson, eu fiquei pensando agora, eu acho que se você não pratica, não multiplica esse talento por medo, eu acho que aí o sofrimento seu, acho que vai ser um pouquinho menor,
Porque se nós deixarmos de utilizarmos esse talento por egoísmo, aí a gente vai cair na lei de causa e efeito, eu entendo como o Adriano falou. Então, e aí a gente tem que pensar o seguinte: realmente nós viemos aqui cada um com um talento específico e realmente a gente tem as oportunidades na vida. A gente tem que praticar. Mas todo mundo tem oportunidade. Todo mundo tem oportunidade de estar. Olha, eu vi assim, conforme eu fui estudando, eu falo, gente, a gente tem tanta oportunidade de estar fazendo uma caridade. Mas a caridade não é você doar nada, não. Às vezes você ouvir, eu atendo muitas pessoas na minha profissão, e muitas delas falam assim, nossa, saí tão aliviado daqui. E eu acho assim, isso é uma caridade, isso é um dom que talvez Deus me deu, né? Vem um talento que eu tenho de passar essa tranquilidade para as pessoas, né? Mas o pouquinho que a gente tem de talento, a gente tem que ter oportunidade, assim, no ambiente que a gente está, pelo menos, né, que foi colocada, a gente utilizar. Eu tenho ainda o benefício ainda de, por exemplo, eu consegui, por exemplo, na minha profissão, atingir alguns cargos, digamos assim. E eu falo assim, eu não estou aqui para esquentar cadeira. Então, eu tento ao máximo utilizar aonde eu estou para progredir, para melhorar a questão do próximo. A gente tem que estar consciente disso daí, mas não, assim, por medo eu acho que menos, viu, Edson? Acho que por egoísmo daí, eu acho que daí cai naquela questão da lei de causa e efeito, que é o sofrimento, né? Eu penso um pouco diferente de você. Eu acho que essa parábola é feita para quem tem medo. Porque aquele que é egoísta, muitas vezes, ele está dando o máximo que tem, o que ele tem é aquilo mesmo. O próprio egoísmo dele é o que ele conseguiu até aquele momento. Mas o que tem medo, ele já tem o talento. É diferente daquele que nem conseguiu o talento ainda, que muitas vezes ainda está no egoísmo. Mas o que tem medo tem e não usa, que é próprio da parábola do talento daquele que escondeu. Por que ele escondeu? Porque ele quis ficar para ele? Não, tanto que ele devolveu. Ele não foi egoísta. Ele devolveu o talento para o dono quando voltou. Ele amedrontou-se com as consequências dos atos. Ele ficou com medo de errar e nem tentou. Bom, eu acho assim, cara. Obrigadão. E o nosso tempo está esgotado, mas eu queria fazer uma outra observação que eu achei muito interessante, que eu lembrei agora. Tem uma mensagem do Chico Xavier, de Emmanuel, no Chico Xavier, do livro Justiça Divina, que fala do lugar depois da morte. Não sei se vocês lembram dessa mensagem. E a gente tem muito medo do lugar para onde a gente vai depois que o meu corpo morrer. Como é que eu vou estar lá, né? Para onde eu vou? Vou para o umbral, né? A gente tem muito medo de ir para o umbral. Antigamente era inferno, né? A gente tinha medo de ir para o inferno, que era uma condição de permanente. Agora não, o umbral a gente sabe que é transitório, mas quanto tempo que eu vou ficar lá? Então, tem um lugar, uma mensagem do Emmanuel que fala sobre isso. E tem tudo a ver com o tempo, né? Porque numa das explicações do Emmanuel, ele coloca assim, né? Observas o que você faz e o que você pensa quando você está sozinho. O que você gosta de fazer? Então eu fiquei lembrando aqui do meu tempo, né? Quando eu estou aqui em casa, durante a pandemia, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ficar maratonando séries, né? Olha só, quanto tempo que eu fico maratonando séries, quanto tempo que eu fico assistindo filmes. É o meu tempo. Então, se a gente for analisar o que isso está me trazendo de bom e para mim e para o meu semelhante, né? Então, é interessante, eu não estou aqui julgando, eu estou analisando por mim, tá? Será que eu ficar assistindo filme no Netflix o tempo todo vai me colocar numa condição boa no lugar depois da morte? Se a resposta do Emmanuel diz o seguinte, o que você pensa e o que você gosta de fazer quando você está sozinho? É mais ou menos esse lugar que você vai estar, num lugar parecido. Eu pensava muito assim antes, quando eu gostava de ficar
num barzinho, tomando uma, né? É isso que eu gosto de fazer quando eu estou sozinho, quando eu estou sem ninguém, quando eu não tenho trabalho para fazer. Hoje eu já estou pensando na questão da maratona do Netflix. Então, assim, só para a gente pensar, né? Porque é a utilização dos nossos bens, dos dons, dos talentos, e como que isso vai me proporcionar estar daqui a pouco, na própria vida material ou na vida espiritual. Então, vamos encerrar, já estamos com o tempo esgotado. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigado, Cleo, pelo teu trabalho, pelo teu esforço. Obrigado, Edson. Obrigado a todos por mais um dia de estudo na EVEF, trabalho de domingo.